Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, gravado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja da Comunidade de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o meu convidado, é minha convidada de honra especial para juntos podermos meditar na beleza, na grandeza da Palavra de Deus. É claro, sempre bem acompanhado pelo nosso guia de estudos. E nesse trimestre estamos vendo o tema do Evangelho de João. Estamos vendo o Evangelho de João pela perspectiva dele e estamos aprendendo demais. E hoje eu tenho comigo dois amigos especiais que estiveram conosco na semana passada e o que é bom tem que se repetir. Pastor Luan e Pastor Hugo, alegria ter vocês novamente aqui para juntos meditarmos. Pastor Hugo, semana passada o senhor falou que é lá do distrito. Fala pra gente quantas igrejas tem, como é a configuração, pra gente ter essa noção. Nós estamos aqui no distrito de Santa Maria Norte, né? Existem os dois distritos dentro de Santa Maria. Eu fico com 3 igrejas de Santa Maria Norte. As igrejas estão mais próximas ali da BR-040, né? Então a igreja de Santos Dumont, a sede é 418. É um distrito geograficamente não muito grande, mas concentra mais da metade da população de Santa Maria está dentro desse distrito, né? O outro distrito ele é maior geograficamente, mas é mais espaçado, né? Então, é um distrito abençoado, temos alguns desafios lá, temos lutado, vencido, em nome de Jesus, os desafios, e a igreja passa por um momento, assim, de ascensão muito boa. Peço que vocês orem, os irmãos orem também pelo distrito de Santa Maria, nós temos um sonho lá, um sonho há muito tempo que os irmãos cativam no coração, que é o sonho que está sendo realizado aqui em Sobradinho, que é uma escola, já tem um terreno do lado da igreja, está tudo feito, comprado, pago, e a gente aguarda a bênção chegar para a gente lá também. Que bom, querido. Pastor Luan, você como o auxiliar aqui do pastor Salomão, como obreiro, tem trabalhado ali nas nossas comunidades aqui do entorno da cidade, né, amigo? Que desafios, não são? Diário. Como é que é o nome dali das comunidades? Nova Petrópolis, Novo Oriente, aí tem a Igreja do Denox também e a Igreja da Fraternidade. Legal, e você tá nessa correria aí para todo lado com essas igrejas rodeando também, e passeando pelo distrito de Sobradinho aí, pra cima e pra baixo. Eu queria mandar um abraço, Wellington, aqui pra a igreja, hoje é conhecido como Nova Petrópolis, né? Mas na minha época era o Alfama, eu fiz meu evangelismo de 3º ano lá. Nós batizamos 61 pessoas lá no evangelismo e é uma igreja que eu tenho um carinho especial ali, a Ceissa, o Sebastião, Bonifácio. O Bonifácio, quando eu saí, ele estava para batizar, enfim, mas o irmão que morava do lado da igreja, esqueci o nome. Rui, o pessoal ali, Rui Carro, foi uma bênção pra gente lá. Eu queria mandar um abraço pra igreja aqui do distrito. Legal. Só os frutos aí, né? Irmão Bonifácio aí, consagrado irmão de Jesus. Amém. Primeiro ancião da igreja de Nova Amém. Nova Petrópolis. A gente fez o estudo com ele, amém. Pastor Luan, ore para iniciarmos o nosso estudo. Santo Deus Criador, somos gratos a Ti pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. E nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco e se manifeste através das nossas mentes, iluminando para que a gente tenha a melhor compreensão dos estudos aqui, do estudo, não só de nós aqui, mas de todo aquele telespectador, do ouvinte que também está nos acompanhando e que também nos acompanhará nesse estudo, que o Teu Espírito Santo se revele e nos ensine, seja Tu o nosso professor. É nosso pedido em nome de Jesus, amém. Para você que está em casa, já faça aí agora o seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Não esqueça de escrever o seu pedido de oração, porque eu faço questão de ler todos eles e interceder. Faz parte desse ministério do podcast, não apenas ter você assistindo, mas também orar junto com você, tá bom? E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, porque eu teria alegria em responder. Amados, na semana passada nós vimos o Logos, a palavra, o princípio, o pano de fundo, e agora o evangelista João, ele tem o cuidado de mostrar alguns personagens que creram em Cristo como ele sendo o Messias. E é maravilhoso nós vermos que João, ele não se atém a apenas um grupo de pessoas, a uma classe social. Ele é o único que conta a história da mulher samaritana. Ele é o único que conta sobre Nicodemos. Então ele vai de extremos rapidamente, porque a ideia dele é evidenciar Cristo como sendo o Messias. E é lindo a gente ver isso. O verso para memorizar, João 3, verso 3.
Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós vamos chegar nesse momento, eu não vou nem deixar vocês comentarem ainda esse verso, nós vamos falar nele quando a gente chegar lá em Nicodemos, combinado? Eu quero aqui conversar com vocês sobre por que é importante essas testemunhas, que apoio, que evidência, que autenticidade elas trazem para a gente hoje, ver que essas pessoas diferentes também creram na messianidade de Cristo. Pastor Luan e depois Pastor Hugo. Cristo e João, igual você falou, né? Ele vai de extremos, tem desde da menos favorecida socialmente até o mais favorecido, no caso Nicodemos, né? É príncipe judeu. E todos esses cumpriram o objetivo pelo qual o evangelho de João foi escrito. Lá em João 20, 21, diz que foi escrito para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E tanto os menos favorecidos quanto os mais favorecidos, mais estudados, de classe altíssima ali da época de Jesus, todos esses que tiveram um encontro com Cristo passaram a acreditar que ele é o Filho de Deus, se tornaram testemunhas. E ali, se possível, o relato bíblico diz que eles deram tudo aquilo que eles tinham e não tinham para testemunhar daquilo que eles viram ou ouviram. O contexto, o Wellington, é que quando João escreve esse evangelho, e aí entra o papel das testemunhas, o que é um rei se ele não tiver súditos, né? Se ele não tiver seguidores? O que é uma nação que tem um presidente se não tiver o povo? Então Cristo, ele precisava que as pessoas, não para reconhecimento próprio, mas ele precisava que as pessoas o reconhecessem como Messias, para elas entenderem que o que elas aguardavam havia chegado. Então, e João relata um Jesus, um Deus para todos, independente da sua posição social, dos seus pecados, independente da sua nacionalidade ou do seu povo, ele veio para o judeu e para o gentil. Ele fez milagre para o povo dele e para os que não eram considerados. A gente se lembra muito bem do centurião romano, que reconheceu ele como... E aí ele faz o milagre de curar o servo dele. Então, assim, o papel de Cristo era: eu preciso que as pessoas vejam que o Messias, o Salvador, o Redentor veio. E ele não veio só para os judeus. Apesar de falar assim, ele veio para o dele, ele veio para todos, porque ele faz milagre, como o Luan disse, para a mulher de Samaria, para o centurião romano, e faz um milagre na vida de Nicodemos. Porque é um milagre, a conversão é um milagre, não é? Ele faz vários tipos de milagres. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: ele precisava demonstrar o seu poder, não para que as pessoas reconhecessem ele como filho de Deus, mas que entendessem que o Salvador, o Deus estava com eles. Que lindo, amados. E é tão bonito a gente ver como os evangelhos iniciam, né? Por exemplo, Mateus, ele inicia ali contando a genealogia de Cristo, cada um tem uma peculiaridade. Marcos, como vimos na temporada passada, ele é bem resumido, então ele já começa rapidamente a falar sobre milagres. João aqui, ele fala sobre o verbo, e aí logo na sequência ele vem falando sobre João Batista, que dá o testemunho dele sobre a pessoa de Jesus. Amados, no capítulo 1, o verso 19 até o verso 23, diz que João Batista ele foi indagado, ele foi questionado ali por alguns líderes, né? Sim, sacerdotes e levitas. Quem és tu? Quem é tu? E aí, João, o que João responde? Olha que coisa interessante. Eu não sou o Cristo, né? Ele já falou logo: se vocês estão procurando em mim, não sou eu. Porém, o que vem depois de mim eu ouvi tá dizer no meio aí de vocês aí. O cara que vocês estão procurando tá por aí, né? Não é, mas não sou eu. Não sou eu. Aí no verso 23, no 21 ele diz: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz respeito a ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Que lindo, né? João, ele sabia quem ele era e quem ele não era. Ele poderia usar esse momento para se autopromover, se ele não tivesse a visão espiritual correta. Ele podia falar: eu sou um profeta, eu sou o Messias, né?
e arrebanhado uma galera, né? Um monte de seguidores. Ele foi super humilde, porque ele é profeta. Profeta de Ele Deus, mas ele claro. fala, não. Consagrado dentro do ventre, desde o ventre materno, né? E Cristo disse, dos nascidos de mulher, O maior O existente. maior... então assim, ele se humilha, ele se esvazia, Total. porque ele reconhece que o papel dele era preparar o caminho. É. E eu achei lindo isso, Só gente. tirar as pedras, né? Deixar o caminho liso para quem vem depois de mim. Esse que precisa. Agora, eu queria chamar a atenção rapidinho aqui, Wellington. Os sacerdotes, os levitas, os líderes já estavam procurando o Messias, viu? E quando o Messias vem, o que eles fazem? Rejeitam o Messias. Mas eles já sabiam que era naquele tempo que ele viria. Porque a Bíblia deixava claro, né? Na plenitude do tempo. Olha, já havia 400 anos, Wellington, aqui, 400 anos que Deus não se comunicava com o homem. Silêncio total. Esse período intertestamentário entre o Antigo e o Novo fica 400 anos e Deus não fala uma palavra a um profeta. Ou seja, eles, olhando a profecia, eles falam, cara, o próximo que vem é o Messias. Eles já estavam percebendo nitidamente, até pelo silêncio divino, nenhum profeta, nenhuma manifestação. Nada. Inclusive nesse período que aparecem muitos textos apócrifos, né? Muitos livros apócrifos. Para ajudar a tentar Consolar e o manter povo. o povo ali na linha, né? Na expectativa. E a gente vê que nesse período intertestamentário vem aumentando a corrupção religiosa. Cresce. Muitas coisas ali vão acontecendo e aí o que deixa o povo mais Muitas regras humanas. Você não pode cuspir no chão, você não pode andar mais de uma milha, e nada bíblico. O ápice do farisaísmo, da hipocrisia, é justamente nessa época. Então o povo começa a ficar tão desesperado ali, e aí vem João Batista, eles acham que João é o profeta, é o Messias, ele fala, já começa falando, não sou o Cristo. Não sou eu. Mas eu sou aquele que vai preparar o caminho do Messias. E dentro desse aspecto do preparar o caminho, é que eu achei lindo assim a humildade de João. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou ninguém, eu só estou aqui para preparar o caminho. E isso traz assim para a gente uma alusão para quem nós somos hoje também profeticamente, né? Nós temos um papel profético a cumprir, a iminência da volta de Cristo, e eu fico aqui e quero trazer, né, essa pergunta para vocês: como nós hoje, cristãos, adventistas do sétimo dia, devemos nos portar diante do período profético que estamos e diante do que João diz que ele fez aqui, preparou o caminho para o Senhor, e hoje como nós estamos preparando? Pastor Hugo, fala pra gente aí. Olha, o nosso papel, Wellington, é exatamente o papel, tem que ser idêntico ao papel de João Batista, preparar o caminho para a segunda vinda do Messias. E com isso, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós, adventistas, precisamos pregar a mensagem e somente a mensagem. Não precisamos ser melhor que ninguém, não somos... você me entende o que eu estou dizendo, né? Eu acho que o meu irmão que está me ouvindo e me assistindo também entende. Amigo, não somos melhores que ninguém. Estamos todos na mesma jornada. O que nós temos é a mensagem que foi dada ao povo remanescente. E a Igreja Adventista é esse povo. E como foi dada a João Batista a mensagem de preparar o caminho, nós devemos seguir o mesmo exemplo, preparar o caminho e nos esvaziar de nós mesmos. Somos o detentor da verdade bíblica, porque a nossa fé e a nossa doutrina está baseada única e exclusivamente na palavra de Deus, mas isso não nos faz melhor, pelo contrário, isso nos traz muito mais responsabilidade, Wellington. E essa responsabilidade ela precisa pesar sobre os nossos ombros, porque nós temos que ter a convicção de que estamos preparando o terreno para o Messias. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a nossa missão desse preparo é anunciar ao mundo, temer a Deus e dar-lhe glória depois da chegada a hora do seu juízo. E a mensagem de João Batista era uma mensagem de juízo também. Quando a gente vai lá em Mateus, ele fala assim, já está posto o machado à raiz das árvores, aquele que não se arrepender e produzir bom fruto vai ser cortado e lançado ao fogo. E essa mensagem não é muito diferente é claro que tem todo aquele um contexto, né, diferente e tudo mais, mas o princípio é o mesmo, é juízo. E para que a gente prepare outras pessoas, o caminho do Senhor para outras pessoas, nós mesmos temos que fazer um exame, um autoexame e nos prepararmos. Exatamente. Começa com a gente. E eu acredito que assim como não foi fácil para João, não será fácil também nos últimos dias, porque João ele tinha uma responsabilidade tremenda. Vamos imaginar aqui rapidamente os 400 anos de silêncio. Agora Cristo vai iniciar o seu ministério e
Deus precisa despertar a nação pro Cristo. E João, eu vou aqui agora usar uma metáfora, ele é um ponteiro que Deus usa para dar uma marretada e começar a abrir. Imagina o esforço, o desgaste, a responsabilidade de João, né? Numa nação que esperava, como você bem disse, pastor Hugo, na semana passada, um Messias temporal, que iria resolver os problemas políticos, sociais e econômicos de Israel, e João agora tem que abrir, despertar eles para uma coisa diferente. Não foi fácil, assim como não é fácil os nossos momentos aqui também. Só que João, quando ele vê Jesus, ele usa uma linguagem já para mostrar quem Cristo é. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já aponta para isso, né? Ele já aponta. Fala, os que vocês estavam procurando aí, é esse daí. E o que o cordeiro faz? O cordeiro é um animal, e assim, um animal, a figura que é escolhida, Wellington, ela é perfeita, né? O cordeiro, quando vai ser morto, ele não emite nenhum som, ele sabe que ele vai morrer, mas ele sente o cheiro do sangue, ele sabe que ele vai morrer, mas ele fica calado. É um animal inofensivo, ele não ataca, né? Ele não agride ninguém. Ele não faz barulho, ele é dócil, ele é bonzinho, né? Bonzinho, fofinho, a gente quer pegar, quer botar no colo. E é esse tipo de animal que o céu, que o Espírito de Deus usou para representar a Cristo, né? Alguém bom, humilde, sem maldade, sem pecado, sem mancha, porque o cordeiro era sem mancha, que significa o pecado. É ele que vai morrer no lugar de você, ou seja, não merecia, mas veio para isso. Faz uma alusão ao que você disse na semana passada sobre o cordeiro que foi sacrificado no Jardim do Éden. Faz uma alusão a Abraão e Isaac no Moriá. Todo momento essa figura foi usada, essa figura do cordeiro, e era usado no santuário como alguém que pelo sangue iria lavar os pecados. O Cordeiro de Deus é justamente isso, Jesus Cristo. Ele veio lavar os nossos pecados. É tudo sobre ele, né? Pastor Luan, quando João usa essa expressão Cordeiro de Deus, ele já quer trazer à memória dos próprios líderes religiosos que aquilo que eles faziam sistematicamente estava para se cumprir de uma vez por todas em uma pessoa. A promessa, o Messias prometido estava ali para que a promessa fosse cumprida, né? E aí, inclusive, em relação principalmente aos líderes religiosos e também depois às multidões que foram aceitaram a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista já começa assim: ele é o Cordeiro de Deus. Então, toda aquela questão, por conta dos 400 anos de corrupção, de opressão que eles tinham de Jesus, de que ele fosse libertar principalmente do jugo romano, já tinha que ser quebrada justamente aí, porque Jesus não ia ser um rei libertador do jugo político, de certa maneira, mas do pecado. Porque o que acontecia com o Cordeiro no Antigo Testamento? Morria. Então, quando João Batista fala é o Cordeiro de Deus, o que João Batista está falando que vai acontecer com Jesus? Vai morrer. Vai morrer. Ele não vai ser rei para governar vocês aqui nessa terra, para libertar do jugo romano, nem nada do tipo que vocês querem fazer. Ele vai morrer para limpar e purificar o pecado do povo de Deus, preparar a noiva de Cristo para si. Tanto é que a frase que ele usa é muito carregada de significados, né? Porque ele fala que ele é o Cordeiro, ele é de Deus, mas ele também mostra a função dele. Ele vai tirar o pecado do mundo. O pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já está mostrando. E como o Luan falou, né? Se tinha algum israelita, algum judeu ali em dúvida se Jesus vinha para tomar o poder de Roma, tirar Israel do jugo romano, não. Ele vem para morrer. O papel dele é esse. É o tempo todo tentando converter as pessoas, né? Olha, o Deus que você está esperando não vai vir, não. Ele vem para um outro papel. O papel dele é esse daqui. Entende? E o cordeiro tem muito significado, porque na Bíblia você tem aquele cordeiro que triunfa, lá em Apocalipse 5, você tem o cordeiro pascal, você tem o cordeiro que morre, o cordeiro do santuário. O cordeiro significa várias coisas. Por exemplo, o cordeiro de Apocalipse 5 é o cordeiro que triunfa sobre o mal, né? Ou seja, esse cordeiro aí, ele vai vencer o pecado, o mal. O cordeiro pascal é o quê? É aquele que na Páscoa ele morre. Mas o que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa?
Libertação completa. Então, assim, ele apontou, o cordeiro tinha várias figuras. E numa sociedade extremamente rural, porque muitos eram pastores, casa exatamente com o que eles vivem, a realidade deles, né? Eles sabiam, né? Então, assim, a gente observa a simplicidade da linguagem de Deus e de João aqui, né? Imbuído pelo Espírito para poder trazer essa clareza. E tinha alguns dos discípulos de João que viram João falar isso, né? 2 discípulos dele viram. E João 2 vezes fala, olha, esse ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí 2 discípulos de João, de João Batista, né? Eles seguem a Jesus. E eles vão, onde é que o Senhor mora? A gente quer ir lá na sua casa, a gente quer aprender um pouquinho mais. E aí, amados, eu acho bonito aqui, fantástico isso, porque assim, primeiro a hospitalidade de Cristo. Vem, vamos comigo ali em casa, vou te mostrar. E depois a disposição desses 2 discípulos em não julgar. Assim, rapaz, se João tá falando, então eu quero ver por mim mesmo, eu quero absorver tudo isso. Pastor Luan, amado, diga para mim, por que é importante nós nos aproximarmos de Cristo sem os nossos preconceitos, sem os nossos julgamentos, para que possamos absorver tudo que Ele tem pra gente? Eu imagino que todos nós aqui muitas das vezes já achamos que uma pessoa era... no começo eu achei que você era metido, ou então já falaram pra gente, no começo eu achei que você, né? Rapaz, isso acontece comigo direto. Pastor Hugo, no começo eu achei que o Pastor Hugo chegou todo assim, mas o Pastor Hugo é gente boa demais, entendeu? E é realmente isso, então é provar e ver. E o que Cristo tem para nós é a nossa experiência, o nosso convite, inclusive lá em Isaías, Jesus ele nos chama, Deus ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Vinde, pois, e arrazoemos. Deus ele nos chama para ter um contato pessoal e íntimo, para provarmos por nós mesmos. É verdade que outras pessoas podem falar de Deus, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, Deus é bom o tempo inteiro, a gente sabe disso. As pessoas sabem disso, mas quando você prova e você tem experiência por você própria, aí você não quer mais saber de nada. É algo que Deus ele nos chama para esse convite particular, né? Vinde a mim e aprendei de mim. É um convite único e particular para cada um. Ô, pastor, você vai responder aí e vai comentar já aqui também, tá? Que um desses 2 homens vai até o seu irmão e fala assim, achamos o Messias. E isso traz uma implicação, porque quem acha alguma coisa estava fazendo o quê? Procurando, não estava? Ou seja, Wellington, reforçando aquilo que eu disse no comecinho da nossa lição, eles já estavam procurando, aguardando o Messias. Você vê que os sacerdotes e os levitas vão a João, é você o Messias? Nós estamos querendo achar o cara. Quem é o cara que é o Messias? E aí quando eles passam a viver, vão lá e passam um dia com Jesus, lá ficam na casa dele e tal. E aí André sai correndo para chamar o irmão dele. Quem? Simão. Pedro. Simão Pedro. O cara mais... tirando João, porque João era muito amigo de Jesus. Mas Pedro era o pau para toda obra, amigo. E quando o André vai até ele e fala, olha, eu achei o Messias. O que Pedro faz? Vamos lá que eu quero ver. O jeito de Pedro, né? O jeito Pedro de ser, né? Agora, vamos lá, vamos. E quando ele chega, Jesus fala, agora seu nome vai mudar. Você não vai ser mais Simão, agora vai ser Cefas, que no grego é Petros, que pra gente traduzido, Pedro. Pedra, tem que ver com pedra, com a rocha, com alguém que é um alicerce, algo que vai ser estabelecido sobre essa pessoa, entende? E ele não perde tempo, amigo. Ele vai ao encontro de Jesus e dali ele larga tudo, a vida dele, a família, porque Pedro era casado, tinha responsabilidades. Um dia desse a gente teve, uma época para trás, teve um campuri da UCOB ali no IABC e eu preguei lá na igreja. E eu preguei justamente esse sermão de Pedro. Pedro deixa tudo, Wellington, para seguir Jesus, tudo. Ele deixa a família dele, ele deixa a casa dele, as obrigações dele. Alguém já parou para pensar, quem dava comida para a família de Pedro? Porque ele estava andando, perambulando com Jesus para cima e para baixo. Quem é que estava dando comida para ele? É história para um outro momento, mas, amigo, esse cara, quando ele entra na história, de uma hora para outra a história muda, porque ele entrou de cabeça no negócio. E ele falou,
eu reconheço ele é o Messias, e a partir de agora nada mais, olha só, Wellington, isso serve muito pra gente, nada mais nesse mundo está acima disso daqui. É muito interessante, você já vai completar, amigo, porque assim, se Cristo de fato é o nosso Messias, exige uma resposta nossa à altura de quem ele é, do nosso chamado. Imediata. Não tem que ficar, eu tenho que arrumar aquilo, tem que... Não. É o Messias? Ok, vou segui-lo. É justamente isso aqui que eu ia fazer esse comentário nessa área, que quando João Batista testemunha para os 2 discípulos, a Bíblia fala que eles imediatamente foram seguir a Jesus. Imediatamente. E isso é uma lição de completa humildade de João e de completo do objetivo do evangelho que foi atingido na vida dos seus discípulos, que é de seguir a Jesus. Porque pode ocorrer o erro de hoje na nossa sociedade, as pessoas buscarem seguidores para minha honra e minha glória. São os meus seguidores, os meus discípulos, mas João Batista completamente oposto, vestido completamente de humildade, ele aponta o Cordeiro, é Jesus o tempo inteiro. João Batista não quer saber de fama, de honra, de benefício nenhum. Imediatamente, incondicionalmente, não importa a condição que você está, você tem um encontro com Cristo Jesus, as condições não importam mais. Se você é uma prostituta, se você era um traficante, se você é um garoto de programa, se você é um ladrão, se teve um encontro com Cristo Jesus, as condições não importam. Imediatamente deixe a sua vida pregressa e siga a Cristo Jesus. E no outro dia, depois desse encontro aí, Jesus ele decide ir para a Galileia. E lá na Galileia ele encontra Filipe e ele fala assim: Filipe, me segue. Filipe começa a segui-lo e fica impressionado com tudo aquilo que ele e aqueles novos discípulos estão vendo Jesus falar e realizar. Filipe, deixa eu só fazer uma. Filipe era amigo de João e de André, conhecia, eles eram conhecidos. Há um escrito judaico de Flávio Josefo que parece que André e Pedro, eu acho que tem um relato bíblico também, isso, só não estou lembrando a passagem. Eles eram funcionários ou eram sócios de Filipe ou de pai de Filipe, alguma coisa assim. Tem alguma coisa, estou tentando buscar aqui na memória enquanto eu falo contigo, mas não... Então assim, meio que tipo, nós dois conhecemos, sabemos que é o Messias, aí o outro cara fica sabendo e fala, eu vou também. E aí quando ele vê de imediato, Jesus fala, então vem Filipe, segue, porque Jesus já conhece, né? É porque a história deles estando entrelaçada diz que eles eram da mesma cidade, né, de Betsaida. Então, eles eram pescadores. Por que Pedro não veio pescar hoje? Mas por que Pedro não veio hoje de novo? Ô Pedro, tu tá fazendo o que mesmo? Tu tá doente, Pedro? Não, rapaz, aqui agora eu encontrei o Messias, agora eu sou pescador de homem. Opa, como assim? Tô largando minha rede. Pode aposentar, vem comigo. Vem comigo, eu vou te apresentar ele. E aí Filipe vai e se encanta com o Cristo, mas ele não só se encanta. Pastor Luan, o que ele faz depois daquele momento que ele tem ali do reconhecimento de que Jesus é o Messias? Nós conhecemos a citação que diz que todo aquele discípulo que nasce no reino de Deus já nasce como um missionário. E parece que a gente vê uma cadeia de missão já se formando aí. Os discípulos de João Batista seguem a Jesus e os seguidores de Jesus já vão buscar mais seguidores. E aí quando chega em Filipe, ele já vai levar para quem? O amigo. Natanael. Então é isso que Filipe faz, vai levar para Natanael. E aí, olha, Messias. E aí, de onde é que vem esse Messias? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja por si próprio. E aí entra também naquela questão que você falou da importância da questão da aceitação da mensagem. Nós temos que ver por nós mesmos. Natanael te questionava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um preconceito, né, Luan? De certa maneira. Um preconceito. E isso tem que ver com nós cristãos. Não podemos ter preconceito com ninguém, Wellington. Independente da sua cor, da sua raça, da sua língua, da sua nação e até do seu credo. Nós não podemos ser preconceituosos, porque olha só, Natanael quase incorreu no perigo de não reconhecer o Messias, porque ele via de Nazaré. Nazaré era uma vilinha, era como se fosse umas ruazinhas, 2, 3 ruazinhas, aquelas casas, sabe aqueles lugarzinhos, umas casinhas, não tem nada atrativo, não tem comércio, né? Se você precisa de um médico, você tem que... Se você precisa ir no banco, você tem que ir, nada se resolve em Nazaré. Tudo resolve ou em Jerusalém, nada. Aí pode ter, tem alguma coisa boa em Nazaré? Pode ver. Olha o perigo do preconceito. E aí, ao mesmo tempo que
ele lança essa fala. A sabedoria de Filipe é tremenda, né? Porque ele desarma o amigo Natanael e fala assim: venha. Vem. Ele não fica discutindo, ele fala Vem assim: ver. vem ver. Eu Vem quero ver. que você escute, que você veja. Porque só a presença dele já emana ali um poder Sim. sobrenatural. Exatamente. E aí, quando ele chega perto de Jesus Já fala quebra assim: as pernas olha, dele, né? rapaz, tá aí um homem. Verdadeiro israelita. Jesus faz um Isso elogio, aí. e é um elogio sincero. Sincero. E o elogio de Jesus é pautado até no que ele viu que Natanael estava fazendo, né, amados? O que Natanael estava fazendo? Nesse momento a gente entende que Natanael ali, devido até mesmo os 400 anos, né, dessa opressão toda que a gente viu que estava acontecendo ali pelo silêncio, corrupção e tudo mais, Natanael ali, como um servo de Deus, estava clamando por, podemos dizer, justiça. Justiça, né? Justiça. Senhor, até quando que vai continuar toda essa confusão religiosa, essa confusão espiritual aqui no meio do seu povo de Israel? E ali Cristo enxergou o clamor do coração dele, disse que ele é um verdadeiro israelita, e aí vem o diálogo aqui, né, no final do livro de João, no livro de João, no final do capítulo 1, Jesus disse que já tinha visto Natanael debaixo Da figueira, quando você tava orando e chorando, eu sei o que você tava fazendo lá. Tava né? lá clamando, então assim, a gente até comentou Poderoso. aqui, né, pastor Hugo, Natanael provavelmente ele tava ali clamando, poxa, Deus, até quando? Natanael debaixo da árvore, só quem tava vendo ele era Deus. E aí Jesus pega e fala, ó, eu te vi. E aí Natanael, eita, Como assim? como assim? Só quem me viu é Deus. Então Só você quem é vê- o quê? Então é isso. Não, melhor, você é quem? É. Deus. Eu tenho para mim, o Wellington, que Natanael estava debaixo da árvore recitando Abacuque. Senhor, até quando? Até quando o mal vai prosperar? Até quando o injusto vai prosperar? Até quando o justo vai padecer? E ele começa a fazer várias inquietações, como o Luan falou, a injustiça estava dominando. O que fazia as coisas erradas prosperava, o que fazia certo era prejudicado. Os juízes eram corrompidos, faziam a causa por suborno. Então ele falou, Senhor, até quando? Eu não estou suportando mais isso daqui. Ele está tipo dando uma de Abacuque, sabe? E aí o Senhor fala, não, fica tranquilo que eu vi quando você estava debaixo da figueira. Pera, só quem me viu é Deus, então você é Deus. Mestre, filho de Deus, né? Aí Jesus ele ainda continua nesse diálogo. Aí ele fala: você tá acreditando em mim porque eu te vi? Não seja por isso, mas coisas muito maiores você Você vai ver. verá. E é isto. E ele diz que Jesus fala, a partir de agora, vocês vão ver o céu abrindo e descendo e a Anjos conexão subindo e espiritual descendo. vai ser forte. O poder vai começar a emanar. Me acompanha. Deixa eu só pegar um ganchinho rapidinho aí, eu não vou delongar muito não. Eu tive aula com um professor, acho que você também teve com o Paroski, né? Teve aula com o Paroski. Quando Jesus fala isso daqui, Wellington, agora você vai ver muito mais coisas, você vai ver o céu aberto, o anjo descendo e subindo. Quem foi que viu isso? Jacó. Qual é o nome que é dado a Jacó? Israel. Quando Jesus usa isso, agora vocês vão ver anjos subindo e descendo, igual Jacó, igual Israel. Ele está querendo dizer assim, ó, pode parar, chegou o dono de Israel. É eu que abri o céu, eu que fiz anjos subir. O nome do pai de vocês, quem deu foi eu. Eu quero que você entenda que o teu pai viu, eu vou fazer você ver. Que coisa linda. E eles tinham alta estima, né? Israel, O Jacó é o pai, né? É o pai, é o nome que a nação vem desse cara. Então, assim, que coisa maravilhosa, né? Quanto significado. Né? Eu fico impressionado, assim, que nenhuma frase de Jesus, nenhum milagre é desconectado. Está tudo conectado, concatenado, Tudo. perfeitamente sincronizado. Diga amém! Amém. Isso, diz amém aí também. Escreve amém aí. Amados, e Jesus, ele vai ter um encontro, ou melhor, ele está descansando e alguém vai ao seu encontro. Nicodemos. Nicodemos, ele fazia parte de uma elite, tanto política quanto religiosa. Ele tinha um status, mas ele já tinha escutado ouvir muito a respeito de Jesus e aquilo estava incomodando, porque ele também era sincero. Então ele arruma um encontro ali na noite para não poder se expor a galera que ele representava. Vai ali na surdina, naquela... Imagina até ele de capuz. Exatamente. Para que ninguém o reconhecesse. E ele começa ali um encontro com E é um Cristo. encontro meio velado, viu? Não é um encontro como eu tô com você, não. Assim, meio que de lado, assim, meio que tipo se alguém passar, não vê que eu tô conversando contigo, tá? Então você fica aí e eu fico meio olhando pra cá, não pode ver a gente num diálogo, entende?
É um encontro bem, com muito cuidado. Porque isso traria sérias implicações Pra para ele sua. naquele momento. Mas assim, eu vou logo adiantar aqui lá. Mas depois que Cristo morre, ele abertamente já se declara como um seguidor de Cristo. Sim, Ok. se converte. Mas, Total. amados, Nicodemos, ele também reconhece a divindade de Cristo. No próprio início das palavras dele, né, pastor Luan, ele fala assim, Rabi, sei Rabi, que o senhor é mestre e tal. Então, assim, pastor Luan, por que é importante esse testemunho de Nicodemos? O que ele traz pra gente, esse encontro com Cristo? Eu enxergo muitas coisas que ele trouxe, e uma delas é o fato dele não reconhecer, na verdade, Jesus na sua plenitude de quem ele era. Eu vejo ele como alguém desconfiado. Nicodemos sabia que Jesus era o Cristo, ele entendia ali o que estava acontecendo. Muita gente já falando, olha, talvez o Messias está aí. Nicodemos, o que ele faz? Nós entendemos que, pelo Espírito de Profecia, que Nicodemos vai às Escrituras para saber se realmente Jesus era o Messias. E Nicodemos descobre o que muita gente já sabia, que Jesus era o Cristo. Só que ao invés de Nicodemos reconhecer e já se prostrar aos pés, Nicodemos vai ali um tanto quanto desconfiado, de certa maneira e tudo mais. Então, Jesus, ele já pega e fala, Nicodemos, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, não vai poder entrar no reino dos céus. Você sabe quem eu sou, você sabe por que eu estou aqui, de onde eu vim e o que eu vim fazer, mas você está aí com o coração, de certa maneira, fechado, orgulhoso. Então, Jesus já pega e quebra, já dá uma quebrada já no paradigma ali, né? De certa maneira, no que Nicodemos estava pensando. É porque Nicodemos, como o Elton falou, é do alto padrão, a alta sociedade de Israel. E o que os judeus desse grupo pensavam? Olha, quem precisa ser convertido é o gentil, nós não. Nós não precisamos ser convertidos, nós somos o povo de Deus, somos eleitos. E isso tem que ver muito conosco. Somos o povo de Deus, mas precisamos nascer de novo todos os dias, Wellington. Todos os dias precisamos deixar Cristo florescer na nossa vida. Todos os dias. Não é porque nós somos o povo de Deus que, pronto, agora o evangelho é só para converter os outros. Só nesse tempo que a gente está aqui na lição, quantos encontros com Cristo nós não tivemos aqui, não é? Ó, você vai vendo e fala, como você falou, cada frase de Cristo está linkada, concatenada com algo e traz para nós uma concepção nova, não é? Então é isso que precisamos. Inclusive, Pode falar, Marcos. Nicodemos, ele entende que Jesus é Deus, mas ele não reconhece isso e ele chama de Jesus de mestre. É como se estivesse baixando o nível de divindade para um grande professor. Quem eram os mestres da época? Rabis, né? Os rabinos, professores. E aí, eu sei que você é o Messias, mas será que você é o Messias mesmo? Aí ele pega e fala, mestre. Aí Jesus já dá um corte, né? É isso. E a resposta de Jesus, ela parece que vai numa outra direção daquilo que Nicodemos pergunta, né? Porque Jesus, ele não fica dando voltas, ele vai direto ao ponto. E dentro desse aspecto direto ao ponto, eu acredito que uma coisa linda, que está dentro do que vocês estão comentando, é que Jesus fala assim, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. O que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Jesus traz aqui, cita pra gente o ministério glorioso do Espírito Santo como aquele que pode fazer-nos reconhecer quem ele é, aceitar na nossa vida. E Jesus está trabalhando aqui com Nicodemos e também com o público judeu preconceituoso, de que mesmo eles tendo nascido judeus, isso não era prerrogativa de salvação, isso não era prerrogativa de santidade. Havia necessidade de uma obra do Espírito Santo na vida de coração deles, né, pastor? Um novo nascimento. É necessário nascer de novo e esse nascimento ele precisa se dar através do batismo. É necessário nascer. O que é o batismo? O batismo nada mais é do que uma cerimônia pública de que eu reconheço a Jesus como meu Salvador. É necessário nascer de novo. Quando eu me batizo, eu aceito Jesus, eu digo que eu sou um seguidor de Jesus e que eu vou imitar Jesus. Até aqui, Nicodemos, ele não era convertido, mas a partir deste momento, desse encontro e com o restante da vida de Cristo, Nicodemos se torna um seguidor fiel a Cristo Jesus. Como você falou, não temos nenhuma prerrogativa. Temos que ter a nossa entrega e o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Pastor Luan,
O tempo já foi embora. Rápido demais, né? Mas assim, olhando a história e esses testemunhos dessas pessoas que declararam a messianidade de Cristo, quero que você faça suas considerações finais aqui para os nossos amigos que nos assistem hoje, trazendo para a gente a importância de nós hoje também sermos essas testemunhas do Messias nos dias atuais, né, querido? Eu quero fazer essa consideração ainda baseada na história de Nicodemos. Nicodemos, ele foi ter uma conversa ali, de certa maneira, desinteressada, mas com interesse, na alta madrugada. E essa conversa que Nicodemos teve com Jesus na madrugada, na calada da noite ali, mudou a vida dele. E depois da morte de Jesus, Nicodemos, que tinha grandes poderes aquisitivos, desprendeu de tudo aquilo que ele tinha para investir na igreja que estava sendo perseguida e necessitada. Então, o encontro que Nicodemos teve com Jesus naquela madrugada mudou a vida dele e mudou a história da igreja cristã. E a consideração que eu tenho para fazer é justamente essa. Os pequenos encontros com Deus que nós temos durante o dia, durante a madrugada, eles não são pequenos, porque nosso Deus é grande e ele nos transforma e transforma as pessoas ao redor e transforma a igreja de Jesus Cristo. Amém. Pastor Hugo, faça suas considerações, amigo. A irmã White, no livro Desejados das Nações, diz que Nicodemos, depois desse encontro com Jesus, ele volta para casa, examina as escrituras, agora não mais para questionar a teoria, não mais para discutir, mas para aceitar. Pegando um gancho no que o pastor Luan acabou de dizer, toda vez que nós temos um encontro com Cristo Jesus, Wellington, nós precisamos nos despir dos nossos conhecimentos, das nossas funções, da nossa posição, porque Cristo nos conhece de maneira total. Ele sabe quem nós somos. Então você não precisa maquiar, sabe? Vou falar assim para... Não. Vai a Cristo com o coração aberto, porque tendo o coração aberto, você vai ter um encontro com Cristo. E esse encontro é suficiente para transformar a sua vida. Amém. Amém. Queridos amigos, nós queremos agradecer a sua companhia. Faça os seus comentários, curta, comente, compartilhe esse link para que mais pessoas também sejam abençoadas. Você é o nosso convidado para que na próxima semana também esteja conosco no nosso podcast. João, ele relatou para a gente nessa semana algumas testemunhas de Cristo como Messias. E você e eu? Será que também temos sido testemunhas fiéis do Cristo verdadeiro? Eu tenho certeza que existem pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor que precisam que você e eu testemunhemos com mais veracidade, com mais autenticidade, com mais amor de tudo aquilo que Cristo é. Eu quero pedir ao pastor para fazer a nossa oração final, amado, por favor. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, nós reconhecemos o Senhor como o nosso Salvador. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos que o Teu Santo Espírito tire de nós qualquer preconceito quanto aos nossos irmãos, qualquer dúvida que temos da Tua divindade, que possamos entender o propósito do Evangelho em nossa vida e que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido ao nos depararmos com a Tua poderosa palavra. Que haja uma conversão em nós e através de nós, Senhor. Que Cristo seja exaltado em nossa vida e que o nosso testemunho de que servimos a um Deus vivo e poderoso alcance outras pessoas. Não adianta ter fé, é preciso estar com Cristo. A fé é somente uma mão para agarrar a mão de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós suplicamos, nos dê a fé, mas também nos dê a razão para entendermos o papel que o Senhor desempenhou em nossa vida e o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Nós suplicamos e oramos, pedimos e desde já agradecemos no doce e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!